Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal para mais uma aula de Química Orgânica. Pessoal, não esqueça de dar seu curtir, seu like. Não esqueça também de estar compartilhando essa aula para estar ajudando aí o professor Daniel. Pessoal, o que a gente vai estar vendo hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos hidrocarbonetos. A gente viu na nossa primeira aula um pouco sobre o conceito dessa função tão importante da orgânica e a gente viu também algumas propriedades gerais. A gente viu, pessoal, em relação ao conceito, que os hidrocarbonetos eles são compostos ou moléculas que possuem apenas carbonos e hidrogênio na sua estrutura. Então hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver um pouco sobre a classificação dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles são classificados em grupos: cadeia aberta, cadeia fechada e cadeia aromática. O grupo de cadeia aberta é subdividido em alcanos, alcenos e alquenos. Ele também é dividido em alcinos e alquinos. E ele também é dividido em alcadinos. E a gente tem um grupo de cadeia fechada, onde a gente tem o ciclano e o cicleno. E a gente tem aqui um grupo importante, que é um grupo que deve cair no seu Enem, o grupo mais cobrado, que é o grupo de cadeia aromática, onde eu tenho os aromáticos. A gente vai falar de cada grupo desse aí, pessoal, de forma particular. Então vamos estar falando primeiro desse grupo aqui, que é o grupo de cadeia aberta, e em seguida vamos estar falando do segundo grupo, que é o grupo de cadeia fechada, e por último nós vamos estar falando do grupo de cadeia aromática. Pessoal, o que é que você precisa saber quando você for fazer a classificação dos hidrocarbonetos? Olha, uma das formas da gente diferenciar um hidrocarboneto, a classificação de um hidrocarboneto do outro, é a partir da estrutura do composto e a partir da fórmula molecular desse composto, caso ele seja um hidrocarboneto. Então nesse caso aqui a gente vai ver o alcano e a gente vai ver o alceno. E a gente vai ver que ele possui uma diferença a partir da sua estrutura e a partir da sua fórmula molecular. Aí você vai ver que é bem fácil de fazer essa diferença e identificar cada um. Pessoal, mas o que seria então o alcano? O alcano ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta, classificado como saturado. Você não vai esquecer. E o alceno ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta, classificado como insaturado. No caso do alcano, eu tenho apenas ligações covalentes simples entre carbono, que é esse traçozinho que está aqui em vermelho. No caso do alceno, eu tenho que ter uma dupla ligação, nesse caso, entre carbono. Se eu olhar e verificar que eu tenho uma dupla ligação entre carbono, nesse caso aqui eu tenho um alceno, e se eu olhar na estrutura e eu enxergar que tem apenas ligações covalentes simples entre carbono, nesse caso é um alcano. Aqui já é uma diferença entre um alcano e um alceno. Uma outra forma da gente diferenciar um alcano e um alceno é através da sua fórmula molecular. Cada um possui uma fórmula geral. Por exemplo, no caso do alcano, a fórmula geral é essa daqui, CnH2n mais 2. O que é que essa fórmula geral me diz? Que a quantidade de carbono que existe aí numa estrutura, no caso dos alcanos, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Professor, me dê um exemplo para ficar mais claro. Olha, se a gente for olhar aqui, olha, o exemplo 1, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, pela fórmula, esse N aqui representa a quantidade de carbono. Então, vai ficar C3. H, você repete o H. Aí você vai olhar que o N vale 3. Você mantém os números que está na fórmula, nesse caso seria 2. Então, seria 2 vezes 3. Mais 2, que é da fórmula. Aí, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer primeiro aqui a multiplicação. 2 vezes 3 vai dar 6. O mais 2 vai dar quanto aqui? 8. Então, a fórmula molecular desse composto aqui de cima, pessoal, vai ser C3, nesse caso aí H8. O que é que isso quer dizer? Que um alcano possui uma certa quantidade de carbono e essa quantidade de hidrogênio vai ser o dobro da quantidade de carbono que eu tenho, nesse caso aí, na estrutura desse composto. Se eu tenho 3 carbonos, o dobro de hidrogênio vai ser quanto? 6. Só que pela fórmula tem que somar com mais 2, vai dar 8. Então vai ser C3H8.
No caso do alceno aqui, olha, se a gente for olhar, o alceno ele possui quantos carbonos aqui? 1, 2, 3. Qual é a fórmula geral do alceno? CnH2n. No alceno, se a gente for olhar a quantidade de hidrogênio, vai ser o dobro da quantidade de carbono. Como assim? Ó? Pela fórmula, vou colocar C. Quantos carbonos tem? 3. C3. Aí eu vou repetir o H, que é do hidrogênio, e coloco a fórmula, que seria 2 vezes o N, que é 3. 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então ficaria C3H6. Olha, se a gente for olhar, a quantidade de hidrogênio sempre vai ser o dobro da quantidade de carbono. Professor, para que serve essa fórmula geral? Se você tiver, por exemplo, um composto com uma fórmula muito grande e fica difícil de você contar a quantidade de hidrogênio, você joga na fórmula geral, aí você acha a quantidade de hidrogênio com muito mais facilidade. Porque é muito mais fácil achar na estrutura a quantidade de carbono do que a quantidade de hidrogênio, que fica difícil de contar. Olha, o exemplo seria esse daqui, ó. Aqui eu tenho bastante carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for jogar na fórmula geral, vai ficar assim, ó. C5H2 vezes 5 mais 2, que faz parte da fórmula geral. Então, nesse caso, 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10, mais 2 vai dar quanto? 12. Então, a fórmula molecular desse composto é C5H12. Ou seja, eu tenho o dobro de hidrogênio mais 2. Nesse caso, vai dar exatamente 12. Algo importante que você deve saber aqui em relação ao alcano, ao alceno, é em relação à reatividade. Os alcenos, pessoal, eles são muito mais reativos do que os alcanos. Por que, professor, que os alcenos são mais reativos que os alcanos? Pela teoria, a dupla ligação, ela tem, vamos dizer assim, não menos dificuldade para quebrar. É que ela é mais fácil para que essa ligação ela venha a ser quebrada, porque eu vou precisar de menos energia para quebrar essa ligação. Geralmente essas ligações elas vão ser quebradas por reações químicas. No caso do alcano, eu vou ter uma reação que nós chamamos de reação de substituição. Eu vou ter apenas a substituição de um elemento que está ligado ao carbono. No caso dos alcenos, eu vou ter uma reação que nós chamamos de reação de adição. Por que adição? Porque eu vou ter apenas a quebra da ligação, uma vez que é muito mais difícil quebrar uma ligação, nesse caso do alcano, em relação ao alceno. Nesse sentido, a energia necessária para quebrar a ligação do alcano vai ser muito maior do que a energia necessária para quebrar, nesse caso, uma ligação do alceno. Então, nesse sentido, se a gente for levar em consideração essa teoria, os alcenos eles são muito mais reativos do que os alcanos. Uma outra forma da gente observar é que os alcanos, pessoal, eles possuem muito mais elementos ao redor deles, no caso do carbono. Olha, se a gente olhar esse carbono aqui, ó, considerar ele como 1 e esse aqui como 2. O carbono 1, ele possui muito mais elementos ligados a ele do que o carbono 2. Se a gente for olhar, tem menos elementos ligados ao redor dele. Então, no caso do alcano, existe uma dificuldade de um elemento reagir com esse daqui, porque existe muito mais elementos dificultando a reação. No caso aqui do alceno, se a gente for observar, tem menos elementos. Então é muito mais fácil ocorrer uma reação química, vamos dizer assim, para que essa ligação ela venha a ser quebrada, do que no alcano. O alceno ele tem muito mais facilidade para provocar a reação e eu vou precisar de menos energia para que se quebre essa ligação. Bom, pessoal, um outro grupo que nós vamos estudar agora são os grupos dos alcenos, dos alcadienos e dos polienos. Pessoal, olha, o grupo dos polienos, eles são um grupo muito importante. Possa que esse grupo aí ele venha a cair no seu Enem, no seu vestibular. Pessoal, olha, o que são alcinos? Alcinos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta que são classificados como insaturados. Por que eles são insaturados? Porque eles possuem uma tripla ligação entre carbono. Se você olhar aqui no exemplo 1 e no exemplo 2, eles possuem tripla ligação entre carbono. Já a fórmula geral do alcino
seria no caso CnH2n menos 2. Outro grupo importante, pessoal, dos hidrocarbonetos são os alcadienos. Nesse caso, os alcadienos eles vão se diferenciar dos alcinos, é porque os alcadienos eles possuem duas duplas. Essas duas duplas elas podem vir, como no exemplo 2, em formas de duplas conjugadas, no caso que nós chamamos de duplas alternadas. Eu tenho uma dupla, uma simples e uma dupla. Aqui eu tenho o que nós chamamos de duplas conjugadas. Aqui no exemplo 1, se você observar, essas duplas elas não estão conjugadas, mas elas não deixam de ser alcadieno. Por quê? Porque o alcadieno ele tem que possuir duas duplas. O alcadieno, pessoal, ele é um hidrocarboneto também de cadeia aberta e ele também é classificado como insaturado. Se você for olhar também a fórmula geral do alcadieno, é igual à fórmula geral do alcino, CnH2n-2. Para o aluno fazer a diferença, pessoal, ele não vai conseguir fazer a diferença a partir da fórmula molecular, porque a fórmula geral são iguais. A única diferença que ele vai poder fazer vai ser a partir da fórmula estrutural, sendo que o alcino ele possui uma tripla ligação entre carbono e o alcadieno ele possui duas duplas na cadeia carbônica. O outro exemplo importante são os polienos. Olha, os polienos geralmente eles se apresentam dessa forma aqui. Esse exemplo aqui que eu trouxe um exemplo de uma substância que nós chamamos de licopeno. Essa substância, pessoal, ela está presente na goiaba, ela está presente no tomate, ela está presente na melancia. Se a gente for olhar esse exemplo aqui no caso do licopeno, a gente vai ver várias duplas. Você vai ver uma dupla aqui, uma simples ligação, uma dupla, uma simples ligação e uma dupla. Geralmente, essas substâncias que possuem várias duplas conjugadas, nós chamamos de sistema conjugado. Esse sistema conjugado, pessoal, ele é responsável ali para absorver energia na faixa do visível e emitir um comprimento de onda. O que é esse comprimento de onda, por exemplo, que essas substâncias elas emitem? Esse comprimento de onda que essas substâncias emitem é um comprimento de onda que a gente pode enxergar, que é o que a gente enxerga no visível. É o que a gente vai enxergar a cor do alimento. Por exemplo, se você for olhar a goiaba quando ela está bem amarela, a cor dela é muito semelhante ao vermelho. O tomate, você sabe, quando ele está bem amarelo, ele é vermelho, e a melancia também é vermelho. Então, esse sistema conjugado que absorve energia na faixa do visível e depois emite como um comprimento de onda, nós chamamos esse sistema de cromóforo. Pessoal, olha, esse sistema aí a gente só vai observar nos alimentos que possuem, nesse caso aí, carotenoides. O que são carotenoides? Carotenoides, eles são pigmentos que vão dar cor aos alimentos. No caso, você sabe que o tomate ele possui, quando ele está amarelo, a cor vermelha, e você sabe aí, nesse caso, que a melancia também, quando está amarela, tem a cor vermelha, e a goiaba, quando ela está bem madura na parte de dentro, ela é bem vermelha. Olha, se a gente for olhar aí, o comprimento de onda, pessoal, ele varia. Ele vai variar entre 740 e 380 nanômetros. No caso aqui do licopeno, pessoal, o que é que vai acontecer? Essas duplas ligações aqui, de acordo com algumas teorias, no caso a teoria do orbital molecular, eles trazem ali como conceito, observação, é que essas duplas aqui, elas não ficam paradas, elas se movimentam. Por isso que esse sistema é chamado de sistema conjugado. Então, esses pares de elétrons que fazem parte dessa dupla, eles ficam em constante movimento. Então, esse constante movimento desses pares de elétrons excitam esses elétrons, os elétrons absorvem energia e eles vão emitir na forma de comprimento de onda. No caso do licopeno, o comprimento de onda que é emitido é bem próximo de 740. É por isso que nós enxergamos, por exemplo, no caso da goiaba, quando ela está bem amarela,
a cor vermelha. No caso do tomate, quando ele está amarelo, a cor vermelha também, e a melancia, a cor vermelha. Por quê? Porque o comprimento de onda emitido em relação ao licopeno está próximo aqui dessa faixa de 740 nanômetros. Pessoal, voltando mais uma vez, a gente agora vai falar a última parte que fala sobre a classificação dos hidrocarbonetos. Pessoal, a gente falou anteriormente sobre a classificação dos hidrocarbonetos de cadeia ABR. A gente viu os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadianos. Agora a gente vai ver os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Nesse caso a gente tem o ciclano e a gente tem o cicleno. O ciclano, pessoal, são hidrocarbonetos de cadeia fechada classificados como saturados. Por que são chamados de saturados? Porque eles não possuem ligação dupla e nem ligação tripla entre carbono. Se a gente for observar, eles só possuem ligações simples entre carbono. Uma outra forma de representar o ciclano é através de figuras geométricas. Geralmente a gente apresenta através de triângulo, quadrado, hexágono, depende muito de como esse composto ele se apresenta. Outra forma de se apresentar seria mostrando a quantidade de carbono e mostrando a quantidade de hidrogênio. Nesse caso aqui eu estou mostrando a quantidade de carbono que essa estrutura possui. Já nesse caso das figuras geométricas, você não vai ver a quantidade de carbono e hidrogênio, mas você sabe que aqui tem carbono e também tem hidrogênio. A fórmula geral, no caso do ciclano, pessoal, é CnH2n. Essa fórmula geral ela é semelhante à do alceno. Não sei se você lembra que a fórmula geral do alceno é CnH2n. Aqui a gente tem os ciclenos. Qual é a diferença do ciclano? O cicleno ele é um hidrocarboneto de cadeia fechada, mas ele é classificado como insaturado. Por quê? Porque ele possui uma dupla ligação. Então, ele já pode ser classificado aí nesse caso como uma cadeia insaturada devido à dupla ligação existente na estrutura. Ele também é semelhante à forma como ele se apresenta as estruturas. A estrutura pode também ser apresentada em forma geométrica. Nesse caso aqui, em forma de triângulo, aqui na forma de pentágono. Eu posso também apresentar na forma de hexágono, na forma de quadrado. Ele pode se apresentar de várias maneiras. Eu também posso apresentar, por exemplo, a estrutura mostrando carbonos e os hidrogênios, como nesse caso aqui, ó. Aqui eu estou mostrando os carbonos e os hidrogênios, lembrando que ele tem que ter uma ligação dupla para ele ser classificado como um cicleno de cadeia fechada, como nesse caso aqui tem uma dupla ligação. A diferença dele é a fórmula geral em relação ao ciclano. A fórmula geral dele é CnH2n-2. Se você for lembrar, a fórmula geral dele é semelhante com a fórmula geral do alcino e do alcadieno, que também é CnH2n-2. O último que a gente vai ver aqui sobre classificação dos hidrocarbonetos são os aromáticos. Os aromáticos, pessoal, são hidrocarbonetos. Não sei se você lembra também que eles também são de cadeia fechada. O problema é que quando eu tiver um composto, um anel aromático, eu não posso chamar, por exemplo, ou classificar aquele composto como alifático, uma das aulas que a gente viu anteriormente. Mas o que é que caracteriza, por exemplo, o hidrocarboneto aromático? É quando ele apresenta pelo menos um anel benzênico. Então, se ele tiver pelo menos um anel benzênico, eu posso classificar, naquele caso lá, um hidrocarboneto como aromático. A gente vai ver alguns hidrocarbonetos aromáticos que tem mais de um anel benzênico. Ele pode ter 2, ele pode ter 3, ele pode ter 4. Depende muito de cada composto, de que forma ele se apresenta. Então, o anel benzênico ele é apresentado com esse círculo bem no meio. Esse círculo no meio, dentro de um hexágono, eu tenho o que nós chamamos de anel benzênico ou anel aromático. Eu posso também apresentar ele dessa forma, onde eu tenho as duplas alternadas. Nesse caso, esses elétrons, nós chamamos que eles se encontram deslocalizados, que eles sofrem um fenômeno, que é um assunto que a gente vai estudar mais adiante, que é um assunto que fala sobre ressonância. Esses compostos, eles sofrem ressonância entre os seus elétrons. Os elétrons eles acabam se deslocalizando. Então, uma outra forma de mostrar também a fórmula estrutural é quando você mostra os carbonos e os hidrogênios. Nesse caso aqui, olha, eu não mostro carbono e hidrogênio, mas você sabe que aqui tem carbono e hidrogênio. E você sabe que essas duplas, elas estão deslocalizadas
elas estão dessa maneira como está apresentado aqui nessa figura. Uma observação importante é que eles não possuem fórmula geral. Então, nesse caso aqui, todos os outros hidrocarbonetos possuem fórmula geral, com exceção dos aromáticos. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Espero a nossa próxima aula que nós vamos colocar uma atividade que fala sobre a classificação dos hidrocarbonetos.